Segundo o senhor Malafaia também, esse texto aqui, Hebreus capítulo 5, vai refutar a doutrina da predestinação, que diz assim: e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. E quem são esses tantos, esses quantos? Todos esses quantos, não são todos os homens, são tantos quantos. Esse grupo, quem é esse grupo que obedece? Senão os filhos de Deus. João escreve, em uma de suas cartas, se não me engano, a segunda carta de João, ele escreve: quem é de Deus não vive pecando. Ah, então quem é de Deus não tem pecado? Não. Tem que entender o que João está dizendo. Quem é de Deus não vive pecando. Ou seja, quem é de Deus, quem é filho de Deus, e está escrito lá com todas as letras, quem é filho de Deus não vive pecando. Ou seja, quem é filho de Deus não tem o pecado como estilo de vida, mas o pecado é um acidente de percurso. Essa é a verdade. Porque se pecarmos, depois ele mesmo diz, se pecarmos, filhinho, não pequeis, mas se pecardes, tem junto a Deus um advogado, Jesus Cristo. O acidente na vida do Filho de Deus não é estilo de vida. O pecado na vida do Filho de Deus não é estilo de vida, é acidente de percurso. Ele não vigia e cai no pecado, mas se arrepende, porque ele tem a fé, ele foi regenerado pelo Espírito Santo. Mas como ainda está num corpo corruptível, que pode ser corrompido, né? Então ainda está na fatalidade não é a palavra correta, mas ainda está na vulnerabilidade de tropeçar em alguns momentos. Mas segundo João, nós temos um advogado junto a Deus, que é Cristo Jesus. Então não refuta isso aqui, não refuta a predestinação de forma nenhuma. O outro texto que ele cita é esse aqui, ó. Pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Isso aqui, irmãos, é tão lindo. Jesus diz: não há um justo sequer. Isaías vai dizer assim: não há quem clame por justiça. Então quem é esse justo que vai viver pela fé? Se não há um justo, não há um justo no mundo. E aí? Não há um justo no mundo. Então que justo é esse que vai viver pela fé? Basta ler Romanos e os outros textos da Bíblia que vai dizer que nós fomos justificados em Cristo. Nós somos chamados justos porque no sacrifício de Cristo na cruz nós fomos justificados. Não é porque nós somos justos, é que nós fomos justificados. É a mesma coisa uma pessoa que foi presa por um delito. Ele foi culpado, ele é culpado por aquele delito. Mas por algum motivo ele for absolvido, ele se torna livre. Mas ele não é inocente, ele foi culpado do que ele fez, mas ele se tornou livre por alguma coisa que o advogado dele fez, ou o juiz determinou assim, ele se tornou livre. Da mesma forma somos nós não éramos justos. Paulo chega a dizer em Romanos que nós éramos inimigos de Deus. Jesus diz que não há um justo sequer. Mas pelo sacrifício de Cristo na cruz nós fomos justificados. Aí diante de Deus nós somos considerados justos. E esses justos viverá pela fé. E essa fé quem dá é dom de Deus. Contudo, se retroceder a minha alma, não se agradará dos perdidos. Mas, olha que lindo que Paulo escreve. Nós não fazemos parte desses que regridem. De forma nenhuma. Mas, como que ele diz? Somos sim dos que creem e salvos. Eu acho interessante ele dizer assim, dos que creem e são salvos, não será. São salvos. E 1 Coríntios, ali nos primeiros versículos ali, ele diz assim, que o evangelho da cruz, para os que perecem,
é loucura. Mas para nós que somos salvos, perceba, ele não está dizendo que será salvo. Ele tem convicção, nós que somos salvos. Predestinados, escolhidos, eleitos, somos eleitos, salvos. Para nós que somos salvos, é poder de Deus. Leia a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, que você vai ver isso escrito lá. Mateus 7. Esse é outro texto maravilhoso. Silas Malafaia usa ele para poder falar aqui, né? É aqueles que buscam a porta estreita serão salvos, mas aqueles que buscam... É lógico. E Jesus vai ensinar aqui lindamente aqui a doutrina da predestinação dentro desses 2 versículos. Preste bem atenção. Esse texto, ao invés de refutar a predestinação, é o contrário. Reforça mais ainda. Preste bem atenção. Olha o que Jesus diz no final do Sermão do Monte. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Muitos. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas alguns poucos encontram este caminho. Alguns poucos encontram esse caminho. Quem são esses poucos? Tem uma passagem que eu não lembro agora o texto onde está escrito. Depois eu vou pesquisar e coloco nos comentários. Que Jesus diz assim: alegrai-vos, pequeno rebanho, porque aprove a Deus a dar a vós o reino dos céus. Olha bem, aprove a Deus a dar a vós o reino dos céus. E são esses poucos que encontram o caminho. Jesus diz: as minhas ovelhas me ouvem. Está em João 8. As minhas ovelhas me ouvem, e eu as ouço e elas me seguem. E ele ainda diz assim: olha, vocês não creem, para outro grupo que não estava crendo, vocês não creem porque não sois das minhas ovelhas. E tem mais, vocês não têm nem Deus é o vosso pai, mas o vosso pai é o diabo. Pesado. João 8. Você encontra, irmão, uma coisa interessante, você encontra muito mais respostas dentro da Bíblia quando você crê na doutrina da predestinação e aceita que ela está em toda a Escritura. Você encontra muito mais resposta do que quando você cai nessa falácia de arminiano, falar que o homem tem que ter a vontade de ser salvo. Você cai em muita contradição quando você deixa a salvação na mão do homem. Tem muita contradição, mas quando você aceita a doutrina da predestinação e crê nessa doutrina que é bíblica, você encontra muito mais respostas. Porque se não fosse assim, nós não poderíamos... Quem é que nunca orou dessa forma? Senhor, salva fulano, liberta fulano. Então minha oração não deveria ser essa. Eu deveria ir até a pessoa e dizer: cidadão, escolha Deus. Cidadão, se liberte. Por que eu peço a Deus se é o homem que tem que crer? Quem é que nunca orou dessa forma? Senhor, salva fulano. Aleluia. É Deus quem salva. Não parte do homem, parte de Deus. Em João capítulo 1 diz que isso não provém da carne. Aqueles que creem, né? Não provém da carne, nem do sangue, nem provém do homem, mas de Deus. São de Deus. Nascidos de Deus. Está escrito com todas essas letras. Nascidos de Deus.